Pirando Amigo orgulhosamente apresenta queda livre. Bem, quando estudamos queda livre nada mais é que um movimento na qual é desconsiderado a resistência do ar. Então, queda livre é um movimento vertical uniformemente variado, com uma grande vantagem. A vantagem é que, neste caso, a aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade, ou seja, vai ter um valor fixo. Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em algumas circunstâncias, vamos considerá-la como 10 metros por segundo ao quadrado. Existem algumas maneiras de resolver exercícios de queda livre. Vou padronizar da maneira que eu julgo ser a mais fácil de resolver. Então, o nosso padrão vai ser o seguinte: sempre a velocidade inicial é positiva e sempre a gravidade vai ser para baixo. Então, nós vamos limitar a resolução de exercício a dois raciocínios apenas. O primeiro raciocínio é quando a gente começa o exercício jogando o objeto verticalmente para cima. Muito bem. Se o VO sempre é positivo, eu comecei jogando o objeto para cima, o sentido positivo vai ser o vertical para cima. Direção vertical, sentido para cima vai ser o sentido positivo. Ou seja, neste caso, quando a gente inicia o exercício arremessando o objeto verticalmente para cima, a aceleração da gravidade vai ser negativa. Sempre quando eu jogo o objeto para cima, a altura no chão vai ser zero. E quando ele atinge a altura máxima, a sua velocidade vai ser de 0 metros por segundo. Muito bem. A segunda alternativa é: começo jogando o objeto verticalmente para baixo ou abandonando o objeto. Bem, nesse caso, jogando verticalmente para baixo ou abandonando, vamos considerar o VO direção vertical e sentido para baixo. O VO que indica o sentido positivo, VO para baixo, a gravidade vai ser positiva. Uma coisa importante, quando a gente lança o objeto para baixo, sempre de onde ele foi arremessado, nós vamos considerar a altura inicial zero. Ok? Então, é um movimento variado, veja a semelhança. No lugar da aceleração, vamos ter a aceleração da gravidade, que vai ser um valor fixo, e vai ser mais ou menos. De acordo com o sentido do VO, eu vou atribuir mais ou menos para a gravidade, ok? Lembrando que o VO sempre aponta para o lado positivo, ok? Exemplo: um objeto é lançado verticalmente para cima, da altura de 20 metros, com velocidade de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade como g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se. Então, antes do pede-se, vamos fazer uma análise aqui do movimento vertical. Primeiro, esse é um movimento vertical para cima. Ok. Significa dizer que a gravidade vai ser negativa. E quando nós arremessamos pela primeira vez o objeto, ele estava a 20 metros de altura em relação ao solo. Então a altura inicial dele vai ser 20 metros. Lembrando que quando eu jogo o objeto para cima, a fórmula deixou de ter um mais ou menos. Por quê? Se o VO é para cima, o sentido positivo é o para cima. Então, ao longo de todo o exercício, pela metodologia que nós escolhemos, nós vamos utilizar a gravidade com sinalzinho menos. Muito bem. As equações serão:
V igual VO menos GT, V igual 40, que é a velocidade que ele foi jogado, menos gravidade vezes o tempo, H, que é igual a HO, a altura inicial dele foi 20, velocidade inicial 40, vezes o tempo, menos meio, vezes GT ao quadrado, então é 10 dividido por 2, ficou 5. E a velocidade ao quadrado é igual a 400 ao quadrado, menos 2 vezes 10, ΔH. Lembrando que ΔH é variação de altura e H é altura. Muito bem. Então, qualquer coisa que nós formos fazer em termos de velocidade e tempo, eu já tenho a equação pronta. É só substituir na equação. No tempo 0, a velocidade 10 vezes 0, 0. 40 menos 0, 40. Tempo 1, 10 vezes 1, 10. 40 menos 10, 30. E assim sucessivamente. Podemos observar que inicialmente o objeto está subindo, diminuindo a velocidade. Observe. Quando atinge o tempo de 4 segundos, ele tem velocidade zero. Ou seja, no tempo 4 segundos, o objeto atingiu a altura máxima. E aí ele vai retornar. Então, a velocidade dele passou a ser negativa. Significa dizer que ele inverteu o sentido. Um item interessante aqui é que no tempo 3, ou seja, 1 segundo antes de atingir a altura máxima, a velocidade era 10 metros por segundo. No tempo 5, 1 segundo depois da altura máxima, a velocidade também é 10 metros por segundo. Mas, 1 segundo antes ela era positiva. Significa dizer que o móvel estava subindo. 1 segundo depois passou a ser negativa. Então ele está descendo, porém com a mesma velocidade. 2 segundos antes da altura máxima, velocidade 20. 2 segundos depois, velocidade menos 20. Ok. Se quisermos encontrar qualquer coisa que relacione a altura com o tempo, é só substituir na equação. No tempo 0, 0 ao quadrado é 0 vezes 5, 0. 40 vezes 0, 0. A altura é 20. No tempo 1, 1 ao quadrado, 1. Vezes 5, 5. 1 vezes 40, 40. 20 mais 40 menos 5, 55. E assim sucessivamente. Tempo 2, tempo 3, 4, 5, 6 e vai. Muito bem. Nós sabemos que no tempo 4 o móvel atingiu a altura máxima. Muito bem. No tempo 4 o móvel estava na altura de 100 metros. Então, a altura máxima é 100 metros. 1 segundo antes da altura máxima, o móvel se encontrava na posição 95 metros, com a velocidade de 10 metros por segundo. 1 segundo depois da altura máxima, o móvel se encontrava na posição de 95 metros, com a velocidade de menos 10 metros por segundo. Ou seja, ele passou na posição 95 metros, subindo com velocidade de 10, e depois passou na posição 95 metros, na altura 95 metros, descendo com velocidade 10 metros por segundo. Muito bem, a equação de Torricelli que nós podemos usar também ficou 40 ao quadrado menos 20 ΔH. ΔH, mais uma vez, é variação da altura. ΔH é a altura final menos inicial. Muito bem. Se eu quiser saber qual é a altura máxima do móvel, é só eu substituir. Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade é zero. Substituindo aqui, 0 ao quadrado é igual a 1.600 menos 20h. Eu vou achar que o ΔH vai ser de 80 metros. Bem, se ele foi lançado da posição de 20 metros e o ΔH é 80 metros, significa dizer
que ele vai estar na altura de 100 metros. 20 mais 80, 100. Se eu substituir no ΔH, por exemplo, ΔH de 60 metros. 60 metros quer dizer a altura de quanto? A altura inicial dele era 20. Subiu 60 metros, então 20 mais 60, 80. Quando o objeto chegou na posição de 80 metros, era no tempo de 2 segundos e no tempo de 6 segundos. Ele passou 80 metros subindo e depois ele passou pelos 80 metros descendo. Tempo 2 e tempo 6. A velocidade no tempo 2 é 20 metros por segundo e no tempo 6 é menos 20. Está aqui. Com ΔH de 60, a velocidade é mais ou menos 20. Mais quando ele estava subindo e menos quando ele estava descendo. Mais um exemplo de utilização do Torricelli. No tempo 0, a velocidade era 40 metros por segundo, a altura inicial 20 metros. No tempo 3, velocidade 40 menos 10 vezes 3, 10 metros por segundo. No tempo 3, a altura é de 95 metros. Ou seja, tempo 3, velocidade 10 metros por segundo e altura 95 metros. Se eu substituir no Torricelli, para chegar na altura de 95 metros, eu tenho que subir 75 metros. Então, achei que na altura de 95 metros, ou seja, quando eu subir 75 metros, a minha velocidade pode ser mais ou menos 10 metros por segundo. Na subida eu já comprovei que é 10. Ok? Mais ou menos por quê? Porque na subida é mais, que o VO indica o sentido positivo, e na descida é menos. O ΔH também é mais, porque eu desloquei 75 metros, do 20 até o 95, 75 metros no sentido positivo. Ok? Muito bem. Velocidade ao chegar ao solo. Qual seria a velocidade do móvel ao chegar ao solo? A velocidade inicial foi vertical para cima. Ok. Para chegar ao solo, eu vou ter que deslocar 20 metros para baixo. Então, meu ΔH vai ser menos 20. Substituindo na fórmula, eu achei que a velocidade é raiz de 2000, que vai ser o quê? Mais ou menos 44,72 metros por segundo. Como eu estava descendo, atingi o solo na descida, e o VO sempre indica o sentido positivo, então a velocidade foi diminuindo, positiva, diminuindo, diminuindo, até atingir a altura máxima. A partir daí ele começou a descer, a velocidade é negativa. O móvel vai atingir o solo com a velocidade de menos 44,72 metros por segundo. Curtiu? Gostou da aula? Dê um joinha, curta o canal, compartilhe. Muito obrigado pela atenção. Valeu, hein?